E se tudo o que lhe contaram, desde a infância sobre o mundo, seu sofrimento e seu caos, fosse uma inversão deliberada criada para sequestrar sua percepção? E se o Deus a quem lhe disseram para orar não fosse a verdadeira fonte, mas um impostor, um falso arquiteto tecendo a própria prisão, da qual você nunca deveria escapar? Você sempre sentiu isso, aquela sensação incômoda de que algo está errado, de que não importa o quanto tente seguir as regras, o jogo está viciado. Que o sofrimento, a divisão, a ganância, nada disso se encaixa na ideia de uma perfeição divina. Você não está sozinho. Os gnósticos tinham um nome para esse engano, o Demiurgo, um manipulador do reino material, obcecado por controle, um falso criador, um carcereiro disfarçado de rei. Mas eis o que tentaram desesperadamente esconder de você. O poder desse ser existe apenas através da sua ignorância. Através da sua separação da sua centelha divina, através do seu sono. Para manter isso, o Demiurgo projetou a realidade como um vasto labirinto, repetindo-se vida após vida até que você aprenda a enxergá-lo. Prepare-se enquanto levantamos o véu sobre uma história proibida. Escritos antigos que expõem esse falso Deus, textos que a igreja e impérios tentaram enterrar. Seguiremos os sussurros de sábios que ousaram falar contra a mentira cósmica. Descobriremos por que a humanidade caiu sob o domínio desse criador enganador, que detém o poder sobre a Terra há milênios. Para entender o Demiurgo, você precisa sair da história oficial e entrar em um arquivo sombrio, enganosamente oculto dos olhos humanos. Muito antes da religião moderna, havia seitas e escolas de mistérios espalhadas pelo Egito, Grécia, Pérsia e Levante. Estas não eram meras curiosidades do mundo antigo. Eram guardiãs de um conhecimento antigo e perigoso, de que o mundo visível não era a realidade mais elevada, e que seu suposto Deus não era a fonte suprema. A palavra demiurgo vem do grego antigo demiurgos, significando artesão ou construtor. No Timeu de Platão, o demiurgo era uma figura neutra, um artesão cósmico dando ordem ao caos. Mas, no gnosticismo, essa figura tornou-se algo muito mais perturbador, um governante arrogante e falho que confundiu seu próprio poder limitado com domínio absoluto. Eles o chamaram de Yaldabaoth, o deus cego, a serpente com rosto de leão, o arquiteto do mundo material e da prisão que vem com ele. Mas há uma camada que muitos ignoram. O demiurgo tem sido simbolicamente ligado a Satanás, conhecido pelos antigos como Cronos, o guardião do tempo em seu aspecto mais severo e malevolente. Saturno é o executor dos limites, o mensurador dos seus dias, aquele que aprisiona o espírito na forma e diz, você não passará daqui. Nesse aspecto, Saturno não é o mestre da disciplina dos livros de astrologia, é o cristalizador, a força que transforma o espírito vivo em matéria fixa, trancando-o no lugar através da mecânica fria do tempo e da entropia. Não é coincidência que tantas culturas antigas associassem Saturno ao chumbo, o metal mais pesado e limitante. A natureza saturnina do demiurgo é densa, pesada, lenta para mudar, perfeita para manter as almas presas no reino material. Mas aqui fica ainda mais inquietante. Ao longo da história, a energia de Satanás foi alimentada, consciente ou inconscientemente, através da adoração, rituais e conflitos. Dos grandes templos da antiguidade às guerras santas do mundo medieval, inúmeros altares banhados em sangue e votos sagrados derramaram energia nesse mesmo arquétipo, seja pelas cruzadas onde cada lado acreditava servir ao verdadeiro Deus ou através dos rituais semanais silenciosos. Realizados sob as bandeiras das grandes religiões mundiais, a corrente flui de volta para o mesmo trono simbólico. Os gnósticos viram isso como o truque perfeito, convencer a humanidade de que está adorando a fonte mais elevada, quando na verdade sua devoção flui para algo muito mais sinistro. É por isso que, em certas tradições esotéricas, Saturno é chamado de Senhor dos Anéis. Não apenas os anéis planetários de gelo e pedra, mas os anéis de contenção. Os ciclos que se repetem vida após vida. As gaiolas que parecem tão antigas que você esqueceu que foram construídas. Assim, o demiurgo não é apenas um conceito abstrato, de escrituras empoeiradas. É uma força medida nas estrelas, gravada em nossos mitos, textos e mantida viva através de rituais por milhares de anos. Uma força que conta cada segundo, prende cada alma ao relógio e chama essa escravidão de criação. Imagine acordar em uma prisão tão vasta que as paredes são invisíveis. Uma prisão onde cada visão, som e sensação parecem normais, porque você nunca conheceu nada diferente. Como um pássaro engaiolado que nunca conheceu o voo. Esta é a realidade que o demiurgo construiu. Os gnósticos descrevem o demiurgo como um ser e um sistema. Não é apenas uma única entidade em uma sala do trono cósmica. É o arquiteto de toda uma estrutura operacional. Pense nele como um sistema operacional falso, instalado sobre sua consciência, rodando em segundo plano, ditando o que você pode perceber, pensar e até imaginar. E é aqui que a natureza saturnina do demiurgo se torna clara. Satanás Cronos é o guardião do tempo, mas também o mestre da entropia. Na termodinâmica, entropia é a deriva para a desordem. Mas na prisão espiritual do demiurgo, funciona ao contrário, não para o caos, mas para a cristalização perfeita. Quando algo vivo é fluido, pode mudar, quando é cristalino, está travado no lugar.
O Demiurgo usa esse princípio como tecnologia metafísica, desacelerando o fluxo da consciência até que se torne densa, rígida, fixa. Cada repetição dos mesmos ciclos, nascimento, sofrimento, distração, morte, adiciona outra camada ao cristal. Cada crença que você aceita sem questionar é outra faceta esculpida. Em termos físicos, isso é materialização. Em termos espirituais, é calcificação. O selamento da alma na forma, tão profundamente que ela esquece que um dia foi luz. A prisão é feita de padrões, ciclos que se repetem, as estações da sua vida, a ascensão e queda de impérios, até mesmo as lições espirituais, que parecem retornar disfarçadas. Isso é a entropia em ação, reduzindo as infinitas possibilidades de ser a um conjunto previsível de loops. Os arcontes, seus agentes, são os executores dessa ordem. Eles não mantêm apenas os loops funcionando, eles reforçam a própria rede de cristal, garantindo que, não importa o quanto você vagueie dentro do padrão, você nunca saia dele realmente. O Demiurgo não controla apenas através de correntes, ele controla através de histórias. Por milhares de anos, a humanidade recebeu uma versão de Deus que se parece consigo mesma, autoritária, ciumenta, obcecada por obediência, consagra leis que são menos sobre verdade divina e mais sobre manutenção de hierarquia, recompensa a submissão com promessas de paraíso, e pune a rebeldia com visões de tormento eterno. Mas aqui está a verdadeira questão. Se o Demiurgo é falso, por que experimentamos tanta beleza no mundo? Os pores do sol, a música, o amor. Os gnósticos diriam que essa beleza não é criação dele, é o resíduo da verdadeira fonte. Ainda brilhando dentro da matéria, como poeira de ouro presa na pedra. É a centelha divina dentro de você, a parte que o Demiurgo não consegue apagar totalmente. É por isso que a batalha não é travada nos céus, é travada na sua consciência. Cada momento em que você desperta para o fato de que não é os papéis, os rótulos, os medos que este sistema lhe dá, você recupera território do falso criador. O Demiurgo prospera na identificação. Eu sou este corpo, este status. Eu sou o que possuo, eu sou meus fracassos. Quebre essa identificação e você começará a ver as rachaduras no cristal. Mas eis a verdade. O Demiurgo sabe que o despertar se espalha como fogo. É por isso que ele usa distração, divisão e barulho constante para manter sua mente nublada demais para lembrar sua origem. E a pergunta que assombra os buscadores há milênios é: se o Demiurgo tem tanto poder, como você vai além do seu alcance? A resposta está em entender as camadas mais profundas de sua ilusão e em aprender a única coisa que ele não pode controlar. Para escapar de uma prisão, você deve primeiro ver as grades. Mas com o Demiurgo, as grades não são de ferro, são feitas da sua percepção. Uma gaiola construída não apenas pelo falso Deus, mas pela sua própria mente. Os gnósticos ensinaram que a maior arma do Demiurgo é a inversão. Ele vira a verdade de cabeça para baixo. Pinta o falso como sagrado e o sagrado como perigoso. Ensina-o a temer o caminho que o libertaria, enquanto adora as correntes que o prendem. Em uma realidade superior e verdadeira, a criação é um ato de pura emanação, um transbordamento de amor e unidade da fonte. Não há coerção, barganha ou exigência. Mas no reino do Demiurgo, a criação é condicional. É construída sobre contratos, leis, hierarquias e punição. A própria estrutura desta realidade reflete a mente de seu arquiteto, rígida, controladora, territorial. E aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca ouve. O Demiurgo raramente age sozinho. Assim como um rei tem sua corte e um general tem seu exército, o Demiurgo tem seres de segunda ordem, extensões de si mesmo que carecem da centelha divina. Eles nunca nasceram da verdadeira fonte. São construções artificiais moldadas inteiramente dentro do domínio do Demiurgo. Os gnósticos os chamaram de arcontes. Em termos modernos, você os reconheceria como os agentes de Matrix, executores que se movem através do sistema, defendendo sua arquitetura e suprimindo qualquer coisa que ameace quebrá-la. Eles podem operar como formas-pensamento, como inteligências parasitárias, ou até como instituições que se mascaram de benevolentes, enquanto servem silenciosamente à máquina, o sistema escolar que condiciona a obediência, a autoridade religiosa que exige fé no Deus ciumento do Antigo Testamento, o teatro político que finge estar dividido, enquanto alimenta os dois lados da mesma corrente saturnina. Estas não são coincidências, são nós arcônticos, construídos para manter a rede de cristal da realidade intacta. E como eles carecem da centelha divina, eles se alimentam de forma diferente de você. Eles não podem criar, apenas imitar, reciclar e colher. O que eles buscam é sua força vital, sua atenção, sua devoção, sua energia emocional e a habilidade de manifestar. É por isso que eles provocam indignação, divisão e medo. Cada gota de energia que você derrama em seus dramas fabricados se torna combustível para o mundo deles. Eis o paradoxo. Nem todo arconte é abertamente hostil. Alguns usam a máscara de luz, oferecendo experiências místicas, visões ou milagres, mas estes também podem ser parte da gaiola, se mantiverem você dependente de um salvador externo, em vez de despertar seu link direto com a fonte. O que significa que as camadas mais profundas da armadilha não são feitas apenas de escuridão, são tecidas de luz falsificada. E se você quiser caminhar livre,
Você deve aprender a discernir a diferença. É por isso que o caminho para a liberdade não é derrotar o Demiurgo em batalha, é lembrar da única coisa que ele não pode tocar: sua conexão interior com a fonte. No momento em que você opera a partir desse lugar, os arcontes perdem o controle quase instantaneamente. Mas conhecer a reestrutura da armadilha e os papéis de seus agentes é apenas metade da história. Para ir além de seu alcance, você deve viver neste mundo sem ser dele, caminhar na prisão sem reagir, e sem deixar que ela defina você. O caminho está prestes a ser revelado. A maneira de afrouxar o aperto do Demiurgo e recuperar a soberania que sempre foi sua. Você não pode derrotar o Demiurgo jogando o jogo dele. Você não pode lutar contra ele em seu próprio campo de batalha, dentro de suas próprias leis ou pelas regras que ele escreveu. Este reino é o playground dele. Cada luta aqui pende para a vitória dele. A única saída é subir acima do alcance dele. A saída não é através da força, mas através do lembrar. E aqui está a parte que a maioria ignora. O Demiurgo não existe apenas lá fora, ele tem um espelho aqui dentro. Na vasta escala cósmica, ele é o arquiteto da rede de cristal, que mantém a matéria e o tempo no lugar. Mas na escala íntima da sua própria vida, ele aparece como o ego, a força organizadora que estrutura sua realidade. Através de rótulos, papéis, medos e apegos. Quando você se identifica demais com esse ego, quando acredita que é a máscara, você está servindo ao Demiurgo de dentro para fora. Os gnósticos falavam da centelha divina, aquele fragmento da fonte que ainda brilha dentro de você. O ego é a crosta ao redor. A casca endurecida formada por anos de programação, feridas e estratégias de sobrevivência. Quebre a crosta e a centelha brilhará. Mas o Demiurgo, tanto cósmico quanto pessoal, fará tudo o que puder para manter essa casca intacta. Então, o primeiro ato de libertação é notar. Note quando seus pensamentos são movidos por medo, competição, validação, ou a necessidade de provar a si mesmo. Essas não são a voz da sua alma, são a voz do carcereiro interior. Quanto mais você observa sem obedecer, mais fraco o controle dele se torna. Comece seu dia com quietude, mesmo que por poucos minutos. Feche os olhos e imagine essas centelhas no seu peito, não como uma metáfora, mas como uma realidade viva e radiante. Esta é a parte de você que o Demiurgo não pode tocar. Sinta-a expandir para dentro, dissolvendo o falso eu, queimando os roteiros que lhe foram entregues. Em sua vida diária, pratique o não alinhamento com os falsos valores deste reino. O Demiurgo externo diz que o valor é medido por status, posses ou aprovação da autoridade. O dano interior, o ego, repete a mesma mentira na sua própria voz. Seu poder está em recusar cair nessa isca. Lembre-se, o objetivo não é destruir o ego, mas parar de deixá-lo ser seu governante. Deixe-o tornar-se o que deveria ser, uma ferramenta, não a força motriz. Isso é o que os gnósticos queriam dizer com estar no mundo, mas não ser do mundo. Você pode navegar nos sistemas do falso criador, sem deixar que eles definam quem você é. Você pode interagir com a máscara sem se tornar ela, e eis a armadilha sutil. O próprio despertar pode se tornar uma identidade de ego. No momento em que você se apega a "eu sou o desperto", o Demiurgo apenas usa uma nova máscara e mantém você no mesmo loop. Fique atento a isso. Uma prática sutil, mas poderosa. Inverta o de olhar. Em vez de olhar para o mundo e reagir, volte a consciência para dentro. Pergunte: quem é aquele que está consciente? Descanse ali, nesse lugar. O ego silencia e o Demiurgo, externo e interno, perde sua voz. A liberdade não vem de escapar para outro lugar. Ela vem de lembrar que a verdadeira prisão nunca foi o mundo. Era a crença de que você era apenas a máscara. O Demiurgo, este falso criador, moldou o mundo em que você caminha, projetou as regras que você vive e escreveu o roteiro que a maioria das pessoas segue. Sem questionar, ele se esconde atrás de nomes sagrados, belas ilusões e o conforto da familiaridade. E para a maioria, isso é o suficiente para mantê-los presos. Você já ouviu os sussurros antes? Aquele sentido de que o Deus que nos ensinaram a adorar pode não ser a verdadeira fonte, de que o sofrimento neste reino não é vontade divina, mas o subproduto de um arquiteto falho, tentando imitar a perfeição, de que há algo superior, mais puro, esperando além do véu. Os gnósticos arriscaram tudo para passar essa verdade adiante. Eles sabiam que se apenas uma alma lembrasse, a ilusão começaria a rachar, porque o poder do Demiurgo depende inteiramente do seu esquecimento. Uma vez que você lembra, você não pode mais ser controlado da mesma maneira. E eis a chave que nos deixaram. Os governantes deste reino são conhecidos como senhores do karma. Karma aqui não significa justiça mística. Significa o peso do passado, os padrões e loops de causa e efeito que mantêm você preso aos mesmos ciclos. Entre no Dharma e você estará fora do alcance deles. Dharma é o espaço aberto do momento presente, não acorrentado pelo que veio antes. É soberania pura, o lugar onde você não está agindo por programação, memória ou medo, mas por conexão direta com a fonte. No momento em que você está ali plenamente, a maquinaria kármica trava. Os arcontes não têm roteiro para jogar contra você. O cristal começa a rachar. Então, a pergunta já não é mais: como derroto o Demiurgo? A verdadeira pergunta é: viverei pelo karma ou pelo Dharma? Porque cada vez que você escolhe o Dharma,
Cada vez que você age a partir do agora, em vez do passado, você transmite essa frequência para o campo mórfico de toda a consciência. Você se torna um sinal, mostrando aos outros a saída. E aqui está a verdade que deve confortar e desafiar você. Você já carrega a chave. A pergunta é: você a usará? Se esta mensagem despertou algo antigo dentro de você, cele seu lugar neste círculo, inscrevendo-se no The Gnostic Eye. Marque sua presença com um curtir e fale sua verdade nos comentários abaixo. Compartilhe o que você viu, o que sentiu, o que lembra. E se você estiver pronto para caminhar mais, esteja aqui para a próxima revelação, porque o véu é fino e a hora de atravessá-lo é agora.